Eu já coloquei o endereço do StreamYard aqui no comentário do vídeo. Quem quiser usar o StreamYard e conversar com a gente, pode conversar. Nós vamos começar daqui a 1 minuto. Às 18h30 nós começamos, de fato, a live. Até vou pedir aí para alguém que está me ouvindo comentar se o som está bom, se está tudo certo. Por favor. Estou vendo que o Adriano está presente. Adriano, o som está bom? Entra pelo chat. Então, vamos começar. Vamos começar essa live. A programação não era essa. Tá bom o som, Adriano? Faz um positivo aí, se tiver bom. Faz um positivo para frente à câmera. Então, tá bom. Bom, vamos lá. Então, a programação inicial não era de retomar nessa terça a questão do abastecimento de água em Jaboticabal. Nós tínhamos falado isso em semanas anteriores, e eu vou, inclusive, depois postar no comentário do vídeo as postagens anteriores que nós fizemos. Mas houve muita reclamação de pessoas da cidade de Jaboticabal, de moradores de bairros, em relação à falta de água. Então, nós resolvemos retomar esse tema, rediscutir esse tema e tentar entender o que está acontecendo aqui em Jaboticabal, uma cidade relativamente bem, com um bom orçamento, com autarquia, com tarifas atualizadas, não tem defasagem nas tarifas hoje do SAEG, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, e mesmo assim a população está sentindo falta d'água. Bom, eu só queria, antes de entrarmos no problema propriamente dito, dizer o seguinte: hoje, 28 de julho, se comemora 10 anos em que a ONU, Organização das Nações Unidas, assinou um protocolo de intenção em favor da água e do saneamento. Essa é uma data muito importante. Fiquei sabendo agora, durante a tarde, sobre essa questão. Bom, mas o que a gente está verificando em Jaboticabal? O que a gente está observando na cidade? Muitos bairros estão reclamando de falta de água. Muitos bairros. Ontem, por volta das 10h30 da noite, uma moradora do Vida Nova 1, do condomínio Vida Nova 1, passou uma mensagem para mim dizendo que fazia 3 dias que eles estavam sem água no condomínio, tanto no Vida Nova 1 quanto no Vida Nova 2, que são bairros novos em Jaboticabal, na expansão imobiliária aí desse século. Fazia 3 dias e que o SAEG estava lá com caminhões, pipa, para tentar encher as caixas d'água do bairro. Bom, o problema é que quando foi usar as mangueiras dos caminhões, elas estavam podres. Precisou remendar. Pessoal, imagina a aflição dos funcionários do SAEG tentando resolver esse problema imediatamente. E quando resolveram o problema da mangueira e foram tentar colocar água nas caixas d'água, perceberam que as tubulações, as conexões dessas caixas d'água estavam com problemas. Então, o pessoal
Passou mais um tempo sem água naquele local. Bom, primeiro o seguinte, será que a solução é o caminhão d'água? Será que é por aí? A gente entende que um abastecimento não normal, um abastecimento que não é o padrão, deva acontecer quando se tem um acidente. Vamos imaginar que estoure uma tubulação, né, que leve água para um bairro e que isso vai demandar aí uns 2, 3 dias para consertar. Então, você pode usar um meio alternativo de caminhão-pipa para abastecer aquele bairro. Mas não foi isso que aconteceu, né? As pessoas vêm reclamando, vários bairros vêm reclamando de falta de água, não é por um acidente. É algo que vem se repetindo, está fazendo parte do sistema. Isso que é o mais complicado. Eu entendo que nós temos dois problemas em Jaboticabal que foram se acumulando. Eu sempre digo isso. Investir em água e em esgoto, muita gente não gosta. Prefere asfaltar, porque o asfalto todo mundo vê. Água e esgoto fica enterrado, não? Então, as pessoas, muitos executivos municipais preferem não fazer isso. Tentar levar até onde pode. Mas o problema é que quando tem falta d'água, as pessoas sentem. É muito complicado ter falta d'água. Recebi alguns relatos, né? Mães que os filhos estão indo para as casas das mães tomar banho, que não tem água em suas casas. Uma das recomendações agora da pandemia, da Covid-19, é que a gente asseie o máximo possível as nossas mãos, né? Tenha água, mantenha as mãos lavadas com sabão e água. Então, os cuidados com a higiene que tem que aumentar nesse momento estão prejudicados. Então, essa situação é muito grave. Eu tenho estudado muito isso, tenho ido atrás da nova legislação, e eu confesso para vocês que eu fiquei admirado com as mudanças da legislação brasileira em relação ao abastecimento de água. A legislação hoje é muito melhor, muito mais abrangente do que na época que eu fui prefeito municipal de 89, 92, por exemplo. Ela traz uma série de obrigações, uma série de regramentos aos municípios, forçando, inclusive, que os municípios, mesmo quando o poder público não queira, quando o prefeito municipal não queira, adote estratégias para garantir o abastecimento de água na cidade. Então, não é problema de legislação, não é problema de tarifa. A tarifa do SAEG, nesse momento, até onde eu consiga perceber, está atualizada e incorporou o gasto com lixo, com a coleta de resíduos sólidos. Então, não é esse o problema. O que aconteceu na cidade? Acho que nós temos que discutir isso. Eu não quero dar só a minha opinião. A gente tem que discutir muito essa situação. Bom, o que nós temos na cidade? Nós tivemos um erro gravíssimo da Prefeitura Municipal, que foi passar o serviço de coleta do lixo para o SAEG, presente de grego, sem passar recursos financeiros. Então, o atual prefeito, em gestão anterior, resolveu, por bem, fazer uma licitação para coleta de lixo, desmontar o serviço próprio de coleta de lixo, contratou uma empresa terceirizada e o SAEG assumiu isso, o custo disso. Eu não tenho o número exato disso, mas deve ser mais de R$200 mil por mês. Se alguém souber, por favor, vai me informar. E não passou dinheiro para o SAEG. Então, o SAEG teve suas finanças comprometidas. Dinheiro que era para investir em água e esgoto foi sendo usado para a coleta de lixo. É um presente grego. Isso compromete, está estourando agora. As coisas vão sendo adiadas, está estourando agora. Então, foi uma irresponsabilidade administrativa, na minha avaliação, um erro grave que se cometeu. E
para tentar resolver, nos últimos anos aí aprovou-se a taxa de lixo e o dinheiro está indo para o SAED. Mas ficou um rombo. O outro problema que eu queria discutir é o seguinte: quais são as exigências que a Prefeitura Municipal fez aos novos loteamentos em relação ao armazenamento de água e à produção, à captação de água? Porque a rede de água, os loteadores fazem, mas não é só isso. E o armazenamento? E a captação? Em alguns casos tem que ter captação. Então, eu estou estudando o comportamento de empresas municipais. Então, é comum, olha só como são as coisas. É comum que as cidades exijam de cada loteador a construção de um reservatório no seu bairro. Né? Vai fazer um bairro, tem que ter um reservatório de água. Que tamanho? Aí a conta é feita da seguinte maneira: pega o número de casas, imagina-se que em cada casa vai ter 4 pessoas em média morando, e considera-se que cada pessoa precisa de 200 litros de água por dia. Então, cada casa tem que ter um reservatório de 800 litros de água por dia. Multiplica pelo número das casas daquele bairro, considera-se uma perda de 30% e calcula-se o tamanho do reservatório. Então, todo loteamento, em algumas cidades, tem que entregar o loteamento com um reservatório de água. E em muitos lugares também com captação d'água. Então, eu quero até perguntar para os moradores do Vida Nova 1 e 2 como que está a situação do reservatório de água. Como que está a situação da captação de água? Existe uma captação de água local? Até onde eu saiba, não. Não é necessário que exista. Mas, dependendo do estudo, tem que se impor ao loteador a construção de um poço, de uma captação de água. Jaboticabal tem fontes para fornecimento de água. Nós temos possibilidade de poço profundo, poço muito profundo mesmo. Jaboticabal, lençol freático, que dá uma vazão boa, não é tão raso quanto o Ribeirão. Mas nós temos essa possibilidade. Exige-se do loteador esse número grande de loteamentos que nós tivemos nos últimos anos. Isso foi exigido dos loteadores? Em que nível? Algumas cidades, inclusive, cobram o que eles chamam de reserva técnica, que é uma contrapartida do loteador para o serviço de água e esgoto, para fazer investimentos em captação de água. Nós não precisamos ter um poço em cada bairro da cidade, não precisamos. Um poço com grande vazão dá para abastecer muitos bairros na cidade. Então, é interessante que vá se fazendo um fundo para esse tipo de investimento. Então, eu acho que um outro erro que se cometeu, e que está estourando agora, está dando dor de cabeça, está atormentando as pessoas, foi não ter exigido dos loteadores serviços maiores na questão do armazenamento e talvez da produção de água. E nós estamos vendo agora o que está acontecendo, não? E pior, isso não se resolve de uma hora para outra, nem com caminhão-pipa. Não vai ser possível, com caminhão-pipa, resolver os problemas de água. Ao custo disso. Quantos caminhões-pipa precisariam para encher os reservatórios? Então, nós estamos numa situação muito complicada. Tá? Então, eu queria aqui aproveitar, tem 2 pessoas na fila para falar. Queria passar a palavra para o professor Adriano, para ele dar a sua opinião sobre o assunto. Vai lá, Adriano. Boa noite, professor. Primeiro, comente a qualidade da imagem, se está tudo certo. Está tudo ok, professor. Eu consigo ver bem. O senhor consegue me ouvir bem? Sim, estou ouvindo bem, Adriano.
Perfeito. Boa noite, professor Pacarim, boa noite a todos que estão nos assistindo. Professor, a questão da falta da água nos últimos tempos em Jaboticabal tem agravado muito, né, a situação da população. Eu tenho conhecidos em vários bairros da cidade, né, o senhor fez uma postagem hoje sobre o Vida Nova 1 e o Vida Nova 2. Eu tenho conhecidos dentro desse condomínio residencial e eles sempre reclamaram. Alguns moradores falam que ali tem um reservatório, né? Mas, como o senhor falou, 2, 3 dias sem água significa que esse reservatório já tinha sido esgotado bem antes disso. A problemática está se tornando cada dia mais grave na cidade. Eu tenho conhecido, professor, no Parque dos Laranjais, e a população lá sempre reclamou muito de falta de água. Meus amigos falam que chegou a passar semanas sem ter água naquele bairro. Agora, nessa última semana, parece que está vindo muita água para o bairro, até com uma forte vazão. E eles falam, Adriano, eu acredito, não sei, mas parece que estão fechando as torneiras de outros bairros para que a gente possa receber água aqui, né? Porque nós passamos muito tempo sem água. E eu acredito que essa EGE, que já foi referência aí para a nossa região, para o nosso estado, hoje, né, no estado que se encontra de calamidade, né, professor? A única coisa que se tem a pensar é a falta de administração e de cuidados para isso. Então, nós temos que pensar no crescimento da cidade. Mas, ao pensar no crescimento da cidade, eu tenho que observar vários pontos. E a água é essencial. E a água não é essencial apenas nos bairros nobres, que raramente faltam, mas é essencial para as famílias mais simples, para as famílias que estão também nos bairros mais pobres, que ali falta constantemente. É ali onde pesa, né? E parece que o governo municipal se esqueceu um pouco disso, se esqueceu de cuidar do sistema de água e esgoto da cidade, que é o SAEG, porque estamos tendo que fazer uma nova ETA, né? Uma nova estação de tratamento de água, porque aquela lá já não está mais em condições de funcionamento adequado, que é uma pena. Se tivesse sido preservada e viesse durante os anos, né, sendo reestruturada para que pudesse dar vazão à quantidade de água necessária para o crescimento da cidade, não é isso, professor? A gente talvez não estaria nessa situação hoje. Então, o olhar administrativo é muito importante. Um olhar humano para a população. Eu queria fazer uma complementação, Adriano. Pois não. Eu queria fazer uma complementação, porque a gente discute os problemas da cidade e, às vezes, há uma confusão entre o público com obras, né, com a aparência. E a questão pública tem muita legislação. E é importante que quem esteja se preocupando com as questões públicas do município vá atrás das legislações. Às vezes, as leis, as normas, a institucionalidade garantem aos moradores os direitos, né? É importante que, quando a gente está num ano eleitoral, de prefeitura, de Câmara Municipal, é importante a gente entender que o papel de um legislativo não é simplesmente encaminhar uma obra aqui, outra ali, um pedido de obra aqui, isso é importantíssimo, mas é de acompanhar a questão institucional, a questão legal. Então, eu sugiro, inclusive, que haja maior esforço para as pessoas verificarem as responsabilidades que hoje existem dos loteadores. São muito maiores do que eram anteriormente. Quando eu fui prefeito, Adriano, eu lembro que a gente tinha que exigir área verde, área institucional, 25%, uma série de questões. Hoje, as exigências são maiores. E quando eu assumi a prefeitura, muitos bairros não tinham sequer iluminação pública, não tinham braço de luz, não tinham asfalto, tinha guia e sarjeta. Então, a legislação foi se aprimorando, e é importante que a gente dê conta disso, né? Porque eu tenho a impressão que, às vezes, tem prefeito que acha que é mágico, né?
que quer controlar tudo, segurar tudo embaixo das suas asas e resolver tudo na sua boa vontade. Como se fosse fácil administrar uma cidade. Mesmo que não seja uma cidade enorme. Mesmo que seja uma cidade com infraestrutura já montada. Jaboticabal não tem grandes problemas de infraestrutura. Agora tem, né? Então, essa questão da legislação, acho que é muito importante. Eu vou passar a palavra agora, peço para o Adriano fechar o microfone, fechar o vídeo, para o Eugênio Ferreira. Eugênio, vamos lá, você que é morador aí perto, o que está sentindo dessa falta de água? Opa, boa noite, Bacarim, boa noite, internautas. Boa noite. É o seguinte, eu moro bem em frente a esse condomínio Vida Nova 1 e Vida Nova 2, no Jardim São José. Aqui tem, bem próximo, a 200 metros da minha casa, tem uma caixa d'água enorme. E eu não sei se ela está em pleno funcionamento ou não. O que eu sei é que eu moro aqui faz 4 anos, mais ou menos. De 2 meses para cá, é constante a falta de água. E quando vem com vento junto, ou seja, além de água, eu estou pagando vento também. Né? Não sei se isso é certo, se é errado, não vou entrar no mérito disso. Mas a água chega à noite, se você tem alguma coisa para fazer durante o dia com a água, você tem que usar a água da caixa. Felizmente eu tenho caixa d'água aqui, não sofro tanto, né? Mas se eu fosse precisar da água da rua, somente à noite e fraca, né? Outra coisa que eu acho, não tem como falar, né? Porque eu não sei, não estou lá dentro, mas eu tenho uma desconfiança de que esses problemas que estão acontecendo de falta de água é meio que previsto para poder o prefeito e companhia limitada vender com mais facilidade para a população que quem tem que assumir é a iniciativa privada. Eu tenho isso na minha cabeça muito claro. Pode ser que não seja, pode ser só uma ideia doida, mas eu não duvido que isso seja verdade. Você fala privatizar o SAEG? Privatizar o SAEG. Entendeu? A ideia é que fica mais fácil de vender, fala assim, prefeitura não funciona com negócio de água, tem que privatizar mesmo. E todo mundo termina apoiando a privatização, né? E o seu prefeito, bonitão, vende e enche o bom, não posso falar isso, né? Mas, enfim, eu tenho, assim, essa meio que desconfiança desse tipo de coisa, né? É isso, o que eu tinha a dizer, mais ou menos, era mais ou menos isso aí. Algo a se pensar. Eu diria que a solução não é privatização. A solução é uma boa gestão pública. Boa gestão pública que pense no interesse da população. Eu agradeço a sua participação, gente. Muito obrigado. E vá acompanhando aí nos bairros, no bairro que você mora, aí na vizinhança, que é uma região de expansão recente da cidade, né? Acima do Barreiro, acima da Aparecida e do Barreiro, que eram os bairros mais antigos, né? E que nós estamos verificando esses problemas todos. Estou vendo aqui o Carlos Eduardo, de Paula, dando boa noite, o Jonathan também, né? A Maria Natalina, da Educação, o Falvo, Roseli Elísio. Oi, Roseli, obrigado por você participar. A Cláudia Troiano, a Miriam. Miriam fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Miriam, que é minha mulher, né? A Miriam Nogueira Rodrigues Alves. Daqui a pouco eu acho, Miriam. Não, achei. Novos bairros de Jaboticabal precisam ter, já na aprovação do projeto, previsão de abastecimento d'água. Os novos loteamentos não podem ser aprovados dizendo-se apenas ligue-se à rede já existente. De fato, isso aconteceu muito em Jaboticabal. Aliás, isso podia ser apurado pela Câmara Municipal, não? A Municipal podia pedir todos os loteamentos recentes, ou todos eles na história de Jaboticabal, e ver o parecer do FAEG, né? Se houve, de fato, um parecer bem consolidado, bem fundamentado em relação à produção de água. Né? Boa lembrança. Só lembrando, Bacarim,
há 10 anos, a ONU declarava acesso à água e saneamento como direito humano. Só para lembrar isso aí. É isso. E é mesmo, né? É Ou, isso. A água de boa qualidade, esgotamento sanitário, faz parte da saúde, né? Não à toa que a gente pode se precaver muito da Covid-19 lavando as mãos, tomando cuidados higiênicos, aumentando os nossos cuidados. e precisa da Então, água para isso, né? a água é importante. Zé Bom, Américo deixa eu ir Sérgio, lá. Valeu, Bacaninho. vamos, Obrigado Eugênio, pela. obrigado pela sua participação. Valeu. O Zé Américo Sérgio, o problema da falta de água de Jaboticabal se chama falta de prefeito com experiência de administrar. Temos em Jaboticabal um prefeito bom de ganhar eleições, talvez um dos melhores da história de Jaboticabal nesse sentido. Elege seu sucessor, seus deputados, governador e até presidente. É impressionante como a população responde às necessidades políticas do atual prefeito. Bom, eu tenho uma visão um pouco diferente, viu, Sérgio? Eu acho que a população, ela sente também o que tem de conforto no dia a dia, não só a aparência, não só a fala, né? Então, eu estou sabendo, não sei qual o tamanho dessa organização, que as pessoas estão convocando amanhã uma carreata, já que passeata não se deve fazer nesse momento de pandemia, né? Uma carreata que sai de frente do SAERJ protestando contra a falta de água, né? Vamos pensar bem, né? É um verdadeiro absurdo Jaboticabal estar tendo esse problema no nível que, que chegou. A Rosária dizendo que foi feito um questionamento muito bom, Isabel Ferreira participando, Aparecido Pelão, o Jaige, o André Silva, o André, Marcelo Félix, Cláudia Guzmão, falando sobre pandemia. Em plena pandemia, onde sanitaristas afirmam que o bem-estar social por meio de políticas públicas sanitárias será o único caminho para sairmos dessa crise econômica e social que foi instalada, é inadmissível faltar água, pois a água é o princípio do controle da higiene e somente controlaremos o vírus da Covid-19 por meio da higiene e do distanciamento social. Descaso total com os munícipes, falta de planejamento e gestão. Eu tenho essa impressão, sabe? Eu tenho a impressão que, às vezes, se administra pensando só no imediato, tentando resolver um problema aqui ou ali, e não pensando no município como algo que dura durante as administrações. Esse problema de falta de água no Jaboticabal tem solução? Tem. Quanto vai custar? Vai ser caro. Bem mais do que seria se tivesse tomado as providências no momento certo. Então, as ações são importantes. São muito importantes. Mas as omissões, muitas vezes, pode chamar de descaso também, de jogar sujeira para baixo do tapete, são ainda mais importantes e marcam as administrações. Marcelo Félix, em tempos de pandemia de Covid-19, inadmissível a falta de água, pois fere o princípio básico de higiene pessoal e coletivo. Uma que se orienta em lavagem das mãos. Eu vi o Gustavo Roque entrando, Araciara, Isabel Ferreira, então bastante gente participando. Eu queria agradecer a vocês todos, né? E vamos nos mobilizar para que Alessandro Rodrigues, o Tomate Bacarim, tem meu incondicional apoio. Abraço, Tomate. Ô, Alessandro, obrigado. Jefferson Doni, ótimo assunto. Ótimo e oportuno assunto. Não dá para não falar disso, né? Da questão do abastecimento da água. Bom, mas eu queria agradecer a todos vocês, né? Vou encerrando essa live por aqui. Eu, na quinta-feira, isso está dentro da programação, vou tratar de falar de atitudes, ações que nós tomamos
na administração 89/92, justamente no abastecimento, justamente na recuperação do SAEG, né? Então, quinta-feira a gente volta a esse assunto. Uma boa noite a todos e até uma próxima.